We could get a little closer to the fire guy, honestly. I'm like, literally, I'm here next to it. Essas coisas na mala no último segundo. No, it's technology. It's a driving computer. I just didn't realize that it was separated there. Chestnut Courthouse, downtown Memphis. Yes, $3,000. Alguns meses atrás, em dezembro de 2025, eu estava indo para o sul dos Estados Unidos, onde a minha esposa, Olivia, ela cresceu e passou parte da vida dela, principalmente na infância. E estávamos indo para passar o Natal com a família dela. Era a primeira vez que eu estava indo para o sul dos Estados Unidos. E especificamente, eu estou falando de Memphis. Memphis é conhecida como a cidade do blues, eu acho que é blues, e do Elvis Presley. Mas enfim, vamos começar do começo da viagem. Driving computer. E hoje a gente está colocando nossas coisas na mala no último segundo, praticamente, porque amanhã a gente está indo pro Tennessee. E o nosso voo para Denver atrasou e atrasou mais. Mas a esperança era a última que ia morrer. Eu passei todo o momento que eu podia acompanhando o próximo avião que a gente iria pegar para Memphis e acompanhei até o último minuto. A nossa sorte era que o nosso avião para Memphis estava atrasado também. E talvez tudo estava funcionando para que a gente conseguisse pegar o avião, mesmo que o nosso avião estava atrasado, o outro estava também. A gente chegou no aeroporto de Denver, a gente estava no avião, já tinha decolado e o nosso avião para Memphis continuava lá. Então a gente correu até o portão de embarque que a gente iria pegar para ir para Memphis. Mas chegando lá, o que aconteceu? A gente viu o avião indo embora. A gente viu o nosso avião indo embora. O avião que nos levaria para Memphis era bye-bye. Esse foi o nosso primeiro perrengue. Além de o voo ter atrasado, estávamos em Denver, Colorado, sem lugar para dormir, sem comida e sem embarcar para o nosso voo. Então a gente foi no balcão, onde é o balcão da companhia, e eles colocaram a gente num voo no próximo dia, que era de manhãzinha. E felizmente a companhia aérea pagou pelo nosso hotel onde iríamos dormir, não só a gente, mas outras pessoas também perderam o voo, então tava todo mundo lá tentando ver quando seria o próximo voo pro destino que eles queriam, pro destino que eles iriam. Nós fomos lá também, então resolvemos a questão do avião, resolvemos a questão do local pra dormir, né? Eles deram um vale pra gente que eu acho que era $15. Mas você sabe que você tá no aeroporto, então mesmo no lugar mais barato, a comida mais barata que tem no aeroporto, você sabe que não é barato, vai ser caro. Então deram um vale, $15 cada uma. E a gente foi pra um restaurante que não tinha fechado ainda, já era bem tarde da noite. A gente simplesmente comeu no aeroporto e pegamos
pegamos um ônibus, que tem um ônibus que é especial para ir para os hotéis. No dia seguinte, no aeroporto de Denver, além da fila que tava uns 500 metros longe para passar pelo escaneador, aquele que eles vê as coisas que a gente tem na mala, na mochila, e lá também tinha algumas artes de uns conteúdos duvidosos. A gente não tinha tempo para explorar o aeroporto de Denver, porque é gigantesco. Por final, não queríamos ficar naquela fila gigantesca que tava assim... gigante, 500 metros. As pessoas passavam assim, tava cruzando o aeroporto com o tamanho daquela fila. E nós não queríamos. O que aconteceu foi que tava de graça pra furar a fila. Tava de graça por um mês, eu acho. E aí você ia lá, se inscrevia naquele negócio pra furar a fila. Falava, quero furar a fila. A gente se inscreveu. A gente furou a fila legalmente, né? A gente teria uma conexão novamente. A gente ia ir pra Denver. Não, a gente não ia pra Denver, a gente está em Denver. A gente estava em Denver, a gente iria pra Dallas, e de Dallas a gente iria para Memphis. E você sabe o quê? Nada impediria a gente de chegar no aeroporto de Memphis. Falei, não, dessa vez não. Você sabe por quê? Porque dessa vez o avião que a gente estava pegando, que iria de Denver para Dallas... e de Dallas para Memphis, a gente não precisaria descer, porque o avião estava indo para Memphis também. Por isso que a gente não ia perder. Até que finalmente, atrasadas, chegamos em Memphis, Tennessee. Downtown Memphis. Yes. Chegando em Memphis, já senti o clima mais quente, sinal que já não estava mais em Portland. Who's this person? I don't know. Yeah, good question. What did he write? Mas eu soube mais tarde que não era normal, não era típico de dezembro. Fomos premiadas. E quando eu ouvia sobre Memphis, era sobre Elvis Presley, blues, escravidão, e que parecia que tinha crime a cada esquina. Elvis Presley tem uma estátua na Beale Street. Welcome to American Law. American with an attitude. Americans like this. Também tem a mansão dele, que mais tarde começaram a fazer tours e que eu não participei. Assim, até fiquei interessada, né? Mas eu fui olhar, eu acho que era $53. E na verdade era o pacote mais barato, só pra ver um pouquinho da mansão dele e os aviões dele. Eu acho que é tipo R$260, algo assim. E aí eu falei que não, né? Não tava interessada. Eu até fiquei interessada no começo, mas depois eu falei, não é pra mim, não vou. E não fui. Você andando nas ruas e olhando, e se você tem um guia particular, no meu caso eu tive a Olivia. Mysterious it is. That was the mansion right there. That's pretty. Isn't it beautiful? Even this one. É muito mais interessante e você consegue ver como
há muita história em cada passo que você dá lá. That was one of my objectives. This is like 1870s time period. It's French Victorian architecture. It's absolutely gorgeous. You've got stone, you've got slates, and you've probably got... Oh, okay, so this is actually 1847, this smaller building in comparison to this, but on the same property, of course. Memphis foi fundada em 1819 e antes dos espanhóis, dos franceses, dos britânicos, quem habitava lá eram os indígenas. Por exemplo, os Chickasaw. Cara, não sei como é que fala isso. Está correto. Chickasaw. Chickasaw. É Chickasaw. Ok. Os Chickasaw viviam lá. Até que um presidente, ele assinou um Removal Act. Então, todos os indígenas, como os Chickasaw, Cherokee e alguns outros, não foi só daquele local que mandaram tirar indígenas. Todos os indígenas, todos os Estados Unidos, eles tiveram que ir para um específico lugar que é hoje Oklahoma. E o rio Mississippi, que fica entre Memphis e Arkansas. Now if you go over, this is the Mississippi, and you can see over there. That's cool. It's a very big river, by the way, baby. This is a huge river. Na divisa ali já era usado pelos indígenas como meio de transporte, de comida e do comércio. E esse rio foi de grande importância para Memphis quando eles se tornaram um grande exportador de algodão. Quase que falei açúcar. Mas também não podemos esquecer de como isso seria possível. Memphis tinha um grande mercado interno de trabalhadores negros escravizados. E uma cidade que me fez lembrar por causa de Memphis e da importância do rio Mississippi foi Paranaguá. E falo de Paranaguá porque é no Paraná, é o estado que eu nasci, esse estado que eu cresci. Conheço melhor meu estado, nunca fui em Paranaguá, queria. E desde que Paranaguá recebeu o título de cidade, que foi em 1648, mais velha que Memphis, mais histórica que Memphis, mas o rio Mississippi se assimila ao porto de Paranaguá, porque Memphis tem o rio Mississippi, que foi um fator que fez se tornar um grande exportador de algodão. O porto de Paranaguá é muito importante pela exportação de soja, milho. E da mesma forma que eu estava animada para conhecer Memphis, eu estava um pouco receosa, porque Memphis é uma cidade bem perigosa, a mais perigosa, eu diria, dos Estados Unidos, pelo que eu já ouvi e pela minha pesquisa. Tem alguns fatores para que isso aconteça. Memphis tem muitas gangues, o que faz a cidade ser mais perigosa e ter diferentes tipos de crimes. Eu não vou citar os crimes aqui porque eu não quero que o vídeo simplesmente desapareça, porque são muitos. Mas se você dar um Google, você vai ver os tipos de crime que acontece em Memphis e não é muito legal, porque, enfim, nenhum tipo de crime é legal. O que eu falei? Olivia cresceu em Memphis, então ela fala que é perigosa e tem as partes que são mais perigosas. Não é todo lugar que é perigoso, mas você tem que ter um cuidado. Eu, particularmente, não andaria à noite sozinha. If you go over there, that's where you get into some really interesting houses that have very unique art. Quando a gente andou por downtown, eu ativei meu modo alerta, modo ninja. Mas eu andava com uma cara lá bem desconfiada e não era a cara mais amigável que você conseguiria imaginar. So this is the... You're feeling better? You're not feeling better? You... Good. It's like I'm good, but I need to survive here. So that's why you have... That's why you're and more then alert? Nobody will talk to me.
Yeah, you need to. You're in survival mode here, right? Okay. Survival mode. Nobody talks to me. Survival mode. Porque assim como a cidade de Memphis tem uma fama da música, que a música sai de todo lugar, o perigo sai de todo lugar também. Eu tava bem receosa indo pra lá e tava esperando o pior, assalto, roubo, pessoa, tá. Mas o estado de alerta que eu tive em Memphis, eu não tive em outro lugar. Pra mim é interessante saber a história dos lugares, o que inclui Memphis. Porque Memphis é como é. Que fatores fizeram Memphis ser como é atualmente? E toda a história que vem. And you can see like how the open and like pretend break. Oh, this is the Stitch. Oh, cool. Stitch. Stitch for Stitch. Stitchy for Stitch. For you to. That's really neat. Cool. Foi muito curto, de verdade, foi muito curto. Se eu pudesse, eu passava um tempão num lugar só pra saber a cultura, pra conhecer melhor. Yeah. No, it's all. No, you're doing good. This is the only red thing I have to throw on in a hurry. E aprender e experienciar um pouco sobre Memphis foi muito importante pra mim. Aprender sobre história, conhecer um novo lugar. Aprender um pouco sobre o lugar onde minha esposa Olivia cresceu e morou. What is this thing? Did we miss something? What? Where does the fire pit go? Here, the fire pit's here. Let's put the. E depois o que aconteceu quando estávamos tentando voltar para Portland. No aeroporto, eu vou ter que deixar para outro vídeo, mas assim, mas às vezes as coisas acontecem e acontecem por uma razão, e acredito que tudo tem uma razão. I dreamed about putting this meal together last night. You messaged me yesterday. I was like, man, that sounds awesome. Okay. All right. Super cool. This might be my new working music genre because Single beer. I was like, wow. And I got the low one too. It was like that the 22. I'm like, I'll get the 15, you know? The clove, we've got spinach. Did you say clove? Taking the Minolta camera. You didn't a couple take of, that, I brought it to you. I took a couple. Okay. It's like no, it's good. It's like all right, full fight. Okay, back to the moment. No, it's good, Mom.